bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas a todos. Vamos então dar sequência, aos nossos vídeos. Nós temos aqui a unidade 7, páginas 3 a 6. Nós vamos falar sobre o sistema socialista, a economia socialista. No slide anterior nós falamos sobre a economia capitalista, onde nós retratamos ali o conceito de capitalismo e as principais características do sistema capitalista. E agora nós vamos ver a economia socialista. Vamos em frente? Socialista ou planificada, ela recebe esse nome não é à toa. Nós vamos ver aqui algumas características dela. Propriedade pública dos meios de produção. Não há divisão de classes sociais. O plano quinquenal, ele obedece a um plano de 5 anos. E tem como objetivo a distribuição igualitária da riqueza. Então nós vamos observar, primeiramente, aqui que no capitalismo aqui é privado. Ele beneficia, então, o individualismo, a formação de empresas. E essas empresas podem pertencer a um grupo ou a uma pessoa. Entretanto, o governo gerencia, cria legislações, sistemas de controle, por aí vai. Mas a empresa ela é responsável pela produção. Aqui a propriedade pública não, o Estado ele determina o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, onde vai ser produzido, E aí então, tanto que em 1917 eles estatizaram os meios de produção, ou seja, as empresas que pertenciam a grupos e a pessoas passaram a pertencer ao Estado. Por isso ela foi estatizada, porque agora ela pertence ao Estado. A outra característica é que não há divisão de classes. Eles acreditavam que todos eram iguais, homens, mulheres, no sentido social da coisa. E não haveria, então, distinção de salário, por exemplo. Todos ganhariam da mesma forma. Mesmo aqueles que tivessem cargos gerenciais, que esses eram eleitos. Ele obedece a um plano de 5 anos, que é um plano quinquenal, então o Estado ele determina o que, quanto, onde, como vai ser produzido, o preço desse produto durante o período de 5 anos. Depois eles replanejam e fazem novamente. Mas, no sistema capitalista não, ele obedece o mercado. Então, a lei da oferta e da procura. Então, conforme há produção e consumo, a indústria, o mercado, a economia vai continuar funcionando. Então, só o Estado vai criar ali um sistema de proteção para tentar minimizar possíveis problemas dentro dessa organização. Aqui não. Aqui o Estado determina um plano e, através desse plano, eles esperam, eles aguardam, verificam o que acontece durante esses 5 anos aí. Então, o capitalismo ele planeja muito mais rápido, ele se reconfigura muito mais rápido do que no socialismo. E o objetivo dele é dividir melhor a riqueza, porque eles idealizaram isso, eles viam que todos eram iguais perante a lei, Então, essa igualdade, eles queriam distribuir no ponto de vista financeiro também, no ponto de vista econômico. Isso gerou uma série de outros problemas dentro do sistema que acarretou uma crise até o final dos anos 90, O sistema socialista ele foi idealizado pelo Marx e Engels, Eles diziam que o socialismo era baseado na luta de classes e este é o agente capaz de transformar a sociedade. O antagonismo entre dominadores e dominados induz as lutas e as transformações sociais. Em termos sociais, se trata do motor da história humana, só terminando com o aparecimento da sociedade comunista perfeita, onde desapareceriam a exploração das classes e as injustiças sociais, e já o conceito de mais-valia corresponde ao remunerado trabalho operário, que é explorado pelo sistema capitalista. Bipolaridade, ou velha ordem mundial, porque hoje existe uma nova, Nós podemos definir ordem mundial como uma forma pela qual se estruturam e ocorrem as relações de poder mundial. É o que nós vamos ver com a Guerra Fria, a disputa entre o capitalismo, representado pelo Ronald Reagan,
e aqui o Mikhail Gorbachev, representando aqui a União Soviética. Olha aqui, ó, o martelinho, a estrela, né, e a foice. Então, esses dois aqui correram, né, então, era chamada corrida armamentista, a corrida espacial. Então, esses dois países, né, ou aqui a União Soviética representando um grupo de países, eles desenvolveram tecnologias sofisticadíssimas, né, telefonia celular, computadores, energia nuclear, e a partir daí essas tecnologias serviram como suporte para que elas pudessem desenvolver militarmente também, né? A corrida bélica, né? A corrida pela produção de armas. Então, por isso elas foram chamadas também de potências econômicas, porque elas eram realmente produtoras de armamentos de produção, de destruição em massa, né? Que era o grande medo da humanidade realmente é que esses dois pudessem apertar botões que foguetes com bombas atômicas pudessem ser transportadas em distâncias continentais. Isso realmente foi muito complicado. Então, alguns dizem que houve apenas uma disputa ideológica, mas a gente sabe muito bem que existem disputas entre eles que foram muito mais que ideológicas. E a gente vai ver mais à frente. A ordem mundial é essa que nós estamos vendo, né? Onde você vai ver o mundo socialista, defendido pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, e os Estados Unidos, que representa então o sistema capitalista. Então essa era a velha ordem mundial, que chega ao fim quando a União Soviética desaparece, né? O sistema econômico socialista desaparece, permanece apenas em alguns países, como é o caso de Cuba, aqui na América Central, onde você vai ter aqui a China também, né, como um país que vai defender ainda o socialismo. Quer dizer, mantém no ponto de vista político o socialismo, mas no ponto de vista econômico elas já abriram a economia de mercado, né? E a União Soviética, quando ela desaparece, acaba a velha ordem mundial, que é a ordem da bipolaridade, ou a ordem da competição, da disputa entre o capitalismo e o socialismo. Tudo isso, né, a partir dos anos 70, nós temos a chamada multipolaridade, na qual o poder mundial está dividido entre blocos econômicos, né? A nova ordem mundial corresponderia, portanto, a um mundo multipolar e não bipolar como anteriormente, caracterizado por um intenso processo de urbanização, onde se defrontam interesses diversos, né, concorrentes e frequentemente antagônicos. Então, nós vamos ver, por exemplo, que os Estados Unidos passa então a defender, continua defendendo ainda o sistema capitalista, o socialismo não existe. Então, outros países assimilam o sistema capitalista e vocês vão ver áreas de influência, né? A velha divisão entre o norte e o sul, que a gente observa entre os países ricos e desenvolvidos e os países pobres ou subdesenvolvidos, né? Que é uma definição que é dada a partir do nível de desenvolvimento e posteriormente também no nível social, né? A evolução do nível social. A gente vai observar as áreas de influência, por exemplo, dos países europeus dentro da África, né? A influência do Japão aqui nessa região aqui do Oriente e da Oceania. E essas áreas de influência, então, formam o que eles chamam de multipolos, tá? Posteriormente, com o surgimento de instituições econômicas, né, ou de associações econômicas que vão, então, consolidar esse sistema multipolar. Lembrando que a luta entre o capitalismo e o socialismo não foi só uma luta ideológica. Você vai ver, por exemplo, aqui a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? A Coreia do Norte, Coreia do Sul. Vai ver uma mesma nação, o mesmo grupo étnico, com a mesma cultura, sendo dividida no ponto de vista econômico, assim como o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Então eles vão provocar uma guerra civil nesse país, e eles vão separar-se, e essa separação ela é feita pelo ponto de vista econômico. Você vai ver lá o Vietnã
do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Então não foi só um embate ideológico, né? A gente pode observar que esse embate não ocorreu diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas eles colocaram povos, grupos, nações umas contra as outras, né? E aí isso aí acabou culminando nessa divisão bipolar, né, clássica, né, da velha ordem mundial. A nova ordem mundial, ou a multipolaridade, ou como muitos autores usam hoje o termo globalização, né, é quando você tem o fim da Guerra Fria, né, e aí com o fim da Guerra Fria, a União Soviética dissolve, né, ela deixa de existir, e aí você vai ter o fim da bipolaridade. Aí o capitalismo toma mais força, o capitalismo dissemina pelo mundo inteiro, e os países que eram socialistas também assimilam o capitalismo. Alguns poucos países vão permanecer socialistas, como é o caso de Cuba, China, né, que politicamente eles ainda são socialistas, né, mas no ponto de vista econômico eles são capitalistas. Então, diante disso, nós vamos ter a formação de associações econômicas, que surgem como forma de proteger interesses comuns, né? Estas associações econômicas reduzem taxas de impostos com a finalidade de intensificar os acordos econômicos, como é o caso da SECA, né? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e a Benelux. A SECA ela surge justamente no final da Segunda Grande Guerra, quando o governo americano empresta dinheiro, né? Faz um empréstimo através do Plano Marshall à Europa. E a Europa se reconstrói com esse valor. Entretanto, ela previne, né, desse imperialismo americano, dessa boa intenção americana, justamente protegendo o que ela tinha de mais importante naquele momento para a industrialização dela, que era o carvão e o aço, que é matéria-prima fundamental para a indústria, especialmente a indústria bélica e a indústria pesada. Então aí eles se fortalecem nesse sentido. Então você deixa de ter um mundo bipolar para ter um mundo multipolar, ou um mundo global, como a gente conhece hoje. Nesse mapa nós vamos ver as, algumas delas, né? Não estão todas aqui. Algumas áreas de livre comércio, né? Ou áreas de regimes aduaneiros especiais, ou áreas de acordos econômicos, né? A ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, surge então a Mercosul como uma forma de embater a ALCA, né? Porque a ALCA queria consolidar as Américas, só que quem dirige tudo isso aqui é a América do Norte, então ele segue mais os interesses dele do que os interesses dos outros países da América. E aí o Mercosul vem como uma forma de embater a ALCA, né? Criando então os países do Mercado Comum do Sul, associando aqui encabeçado pelo Brasil. Aí você vai ter o NAFTA com a América do Norte, entre os Estados Unidos, Canadá e o México. Você vai ter a União Europeia, né, um dos países que compõem aqui a Europa, tanto a Europa Ocidental como a Oriental. A Comunidade dos Estados Independentes, que surgiu logo após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfim, então esses blocos econômicos surgem como uma forma de defender interesses de determinados grupos. Então você não tem mais um mundo bipolar, você tem uma nova ordem no qual se estabelece as relações econômicas e intensifica então a disseminação do capitalismo, né? Então aí que a gente chama de globalização. Então globalização então seria essa integração econômica, não existe mais fronteiras econômicas, não existe mais a cortina de ferro como ocorria, né, com a União Soviética, que se isolou do restante do mundo e funcionou apenas em torno dos países socialistas. Então isso acabou. Agora essas fronteiras foram derrubadas, chamada de período neoliberal, né, esse período em que o sistema capitalista realmente desenvolve, e nós temos então uma nova ordem mundial, a nova ordem dos blocos econômicos. Bom, muito bem, pessoal. Então aqui a gente vai encerrando, ok? Nós falamos aí sobre os sistemas capitalistas e socialistas, né, dois sistemas econômicos que comandaram a economia internacional. Hoje temos só o sistema capitalista em vigência, né, com alguns poucos exemplos de socialismo político, né, porque econômico, a exemplo de Cuba e China, já se transformaram, já modificaram, né, em razão dessa expansão do sistema capitalista, e as diferenças sociais, políticas e econômicas que este sistema
produz. Né? Então, a gente vai dar sequência no próximo vídeo. Nesse momento, nós não vamos ter atividades, ok? Teremos só quando a gente estiver falando lá sobre a relação de desenvolvimento entre os países, né? Por que isso acontece, e também os indicadores sociais. Então, na próxima aula, a gente se reencontra.